ensina sobre ser uma pessoa generosa. Porque a ideia de generosidade nos nossos dias não é a mesma coisa que a generosidade na época da Bíblia, no contexto de um palestino, no contexto de uma pessoa daquela região. E é isso que eu quero ver com vocês. Vamos abrir a Bíblia primeiro, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Coloca ali, por favor. Obrigado. Quem achou diz amém. Eu estou com a King James, 1611. Irmãos, eu falo toda vez aqui porque tem a King James atualizada e tem essa versão, tá? Diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Esse texto fala de Abraão entregando o dízimo para Melquisedeque. Antes da lei, quando Abraão ele venceu uma batalha contra 5 reis que haviam sequestrado o sobrinho dele, Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão foi com 316 homens. É a história dos 300 antes dos 300 da Grécia. Abraão foi com 300 homens, 316, e venceu 5 exércitos e recuperou o sobrinho dele que havia sido sequestrado. E junto na batalha ele trouxe muitos bens. E quando ele estava com esses bens, veio os reis, que era de Sodoma e Gomorra, as cidades que haviam perdido a guerra e haviam sido levadas cativas e saqueadas pelos reis que Abraão venceu. Esses reis que perderam os seus bens, chegaram até Abraão e falaram: olha, nos devolva as mulheres, nos devolva as coisas que você pegou, e os bens materiais você pode ficar para você. Você venceu a batalha, então você fica com os bens materiais, mas devolve as pessoas que foram levadas. E Abraão diz para aqueles reis de Sodoma e Gomorra, que representa o mundo, representa as coisas terrenas, Abraão disse: eu não vou ficar com nada que é de vocês, para que vocês não digam que vocês me enriqueceram. Então, diz que ele devolveu tudo e não ficou com nada. Apenas parte das coisas que eles pegaram, materiais, Abraão falou o seguinte: que os homens, que não eram do povo dele, dividam entre ele, de um outro povo. E Abraão deu tudo. Aí fala que veio esse homem, esse misterioso sacerdote do Deus Altíssimo, da cidade de Salém, e Abraão deu a ele o dízimo de tudo que ele tinha. E esse texto ensina parte dessa questão da contribuição. Eu não quero falar de generosidade só em dízimo e oferta. Eu quero ensinar para vocês o que a Bíblia fala sobre a generosidade como 2 princípios. Jesus diz lá no Sermão da Montanha que a igreja ela é a luz do mundo e sal da terra. A Bíblia também fala que nós devemos ser generosos, sim ou não? Então, ser luz do mundo, ser sal da terra, de certa forma, a nossa generosidade ela é luz e a nossa generosidade é sal. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e a igreja ela é generosa, então de certa forma, em certo sentido, a generosidade ela é luz e ela é sal. Perfeito? É isso que eu quero ensinar para vocês hoje, como a generosidade ela é luz para o mundo e ela é sal para a terra.
Ela é luz que ilumina aquilo que estava oculto, luz que ilumina as trevas, e ela é sal que conserva a putrefação. Vocês lembram, né, aquela famosa carne de sol, lá no Paraná eles chamam de charque, é uma carne salgada, e o sal na carne impede que ela apodreça, porque não havia, vamos dizer assim, geladeira na época que aqueles homens andavam com aquelas carnes. Eu esqueci o nome dele, aqueles andavam a cavalo. Não é nômades, tropeiros, exatamente. Os tropeiros que criaram essa carne de sol. E esse sal é colocado na carne para impedir a putrefação. Não foram os tropeiros que inventaram, né? Mas eles que popularizaram, vamos dizer assim, que já havia. Fala assim, pastor, como que eles inventaram se na época de Jesus já tinha, né? Então eles popularizaram aqui no Brasil, no sul, vamos dizer assim. E a igreja, ela é o sal da terra. Então, de certa forma, a generosidade, ela é o sal que conserva a putrefação. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Como a sua generosidade ilumina e como a sua generosidade conserva a putrefação. Perfeito? Então, primeiro vamos lá para a generosidade. O que é essa generosidade? No Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento via a generosidade de mais de uma forma. Uma das formas que eles viam é que a pessoa generosa era uma pessoa nobre. O generoso, ele era nobre. Coloca por favor Isaías 32:8. Isaías 32:8 diz assim: porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas, ele ficará de pé. Tem versões, eu não sei se alguém está com a Bíblia aberta aí, que vai dizer assim, que o nobre planeja coisas nobres, e por meio da sua nobreza, ele permanecerá de pé. Tem alguma versão que está assim? Nobre. Então, a ideia do povo do Antigo Testamento era que uma pessoa generosa, ela era uma pessoa nobre. Então, era uma característica da realeza, dos príncipes, dos nobres, ser generoso. Então, quem não era generoso, não era um nobre, não era alguém visto com nobreza. Então, a primeira ideia é essa, que essa palavra, ela é nadik no Antigo Testamento, que o generoso é uma pessoa nobre. Então, aos olhos de Deus, a nobreza em ser generoso. A segunda palavra, ela fala de ser justo, que o generoso, ele age com justiça. A ideia dessa palavra justiça e generosidade é como que na cabeça do povo do Antigo Testamento, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos não é nosso, mas é de Deus. Portanto, imagine que Deus dá algo para você, mas não é teu, é para você dar para outra pessoa, certo? Então é como que Deus está dizendo, olha, eu vou colocar 10 laranjas na tua mão, 8 é para você utilizar para você, e 2 não é para você, 2 é para outra pessoa. Então, você tem 8 que você utiliza com você, e as outras 2 você tem que destinar àquilo que o dono das laranjas disse para você que você tem que destinar. Então, na cabeça do povo do Antigo Testamento, era que aquilo que eles tinham foi dado por Deus para cuidar deles, e também foi dado para cuidar do próximo, foi dado para cuidar das viúvas, dos pobres. Vocês lembram a história de Ruth e Noemi? Ruth, ela foi até a plantação de Boaz, e lá ela foi para colher as espigas de milho que caíam enquanto os homens estavam colhendo. Quem conhece essa história, levanta a mão.
Quem não conhece a história, levanta a mão. A história é a seguinte, rapidamente, Ruth, ela sai da terra de Jerusalém, da terra de Israel, de Belém, e vai até a terra dos Moabitas, com o marido dela e com 2 filhos. Nessa terra dos Moabitas, ela perde o marido e perde os 2 filhos. Ela fica viúva e as noras dela ficam viúvas também. E ela decide voltar para a terra dela, porque ela ouviu dizer que lá tinha comida, tinha pão, tinha mantimento. E quando ela volta, uma das noras volta com ela e a outra nora não volta. Quando ela chega com essa nora que voltou com ela em Belém, essa nora vai até uma plantação conseguir comida para as 2, porque eram 2 mulheres sem o marido, sem o provedor, nessa cultura patriarcal do Antigo Testamento. Então, Ruth, ela vai numa plantação, na plantação de Boaz, e pela lei do povo de Israel, ela podia pegar as espigas de milho que caíam no chão enquanto os homens estavam trabalhando. E aí ela coletava aquelas espigas, limpava, tirava o milho da espiga e levava o que ela colhia para casa, para o mantimento dela e da sogra dela. Enquanto ela estava lá trabalhando, chega o dono da plantação, Boaz, e ele vai conversar com os funcionários dele. E os funcionários dele falam, olha, ela está aí desde cedo. É como que eles estão dizendo, a mulher é trabalhadora, está se esforçando aí. E falam, olha, ela é a nora de Noemi, que aconteceu isso, a tragédia, assim. E aí Boaz fala para os homens, olha, não somente deixe ela colher o que cai, mas jogue umas espigas enquanto vocês estão colhendo, para que ela venha colhendo depois. Então, enquanto eles colhiam, eles fingiam derrubar algumas no chão, que depois ela vinha colhendo. Então, esse é um espírito voluntário, esse é o espírito generoso, porque na cabeça deles, quando eles cuidavam de uma mulher como Noemi, eles estavam destinando aquilo que Deus deu, que deles, a parte que não era deles, mas era a parte destinada a cuidar dos necessitados. Vocês entenderam? Então é como que eu disse, as 10 laranjas, 8 é para você, 3 você cuida da sua família, 3 você planta de novo, 2 você vende, e as outras 2 você vai destinar a cuidar dos necessitados. Então, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de justiça, eles entendiam que se eles não fossem generosos, eles estavam tirando da mão e da boca do outro aquilo que era deles. É como que Deus falou assim, olha, se você não deixar cair uma porção para Ruth, você está tirando da boca dela aquilo que eu, o Senhor, dei para ela. Então você está tomando algo que não é teu. Eu coloquei nas tuas mãos, mas não é seu. É dela, é de Ruth e é de Noemi. Então seja justo e dê aquela parte que não é tua, que é do próximo. Então, era nessa forma que eles enxergavam a generosidade. Então o generoso, ele era justo, e quem era avarento e não era generoso era alguém injusto, porque ficava com aquilo que não era dele. Vocês entenderam? A outra palavra, pode pegar lá para mim, Beth, por favor? A outra palavra significa mão aberta, está em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8. Obrigado. Acharam? Se houver entre vós um homem pobre, dentre um dos teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre.
mas abrirás completamente a tua mão a ele, e certamente lhe emprestarás o suficiente para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Então a palavra que ele usa aí é: não fecharás a sua mão, mas abra a mão completamente. Pode vir aqui, por favor, Lourdes? Quero fazer a ideia, abra a mão. Pode fechar, prende tudo que você puder. Quem está com a mão fechada, consegue pegar mais? Agora, quem abre a mão, vai caindo, não vai? Mas também está aberta para receber. É isso que a Bíblia ensina sobre ter mão aberta. Obrigado. Porque a mão aberta você recebe. A mão fechada você não dá, mas você também não tem como receber de mão fechada. É por isso que Deus diz: abra completamente a sua mão, porque senão você não recebe. Perfeito? A outra palavra, que é usada na Bíblia, e já vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai falar da generosidade como ser uma pessoa singela de coração, uma pessoa voluntária, uma pessoa disposta. A ideia é que uma pessoa generosa é como que quando você pede uma coisa para ela, ela faz de coração aberto. Existem pessoas que às vezes elas ouvem, ou às vezes até nós mesmos já fizemos isso. Se você não fez, parabéns para você, não faça. Mas às vezes a gente sabe de uma necessidade de alguém e a gente faz o quê? Se esquiva, foge e sai de um ambiente porque a gente sabe que talvez vão pedir para a gente. Ninguém pediu, mas a gente sabe que vai sobrar. Então o que a gente faz? Procura deixa eu sair para não sobrar para mim. E esse texto está dizendo que isso é o oposto de ser voluntário. Ser voluntário é estar disposto, é ter disponibilidade, é aquilo que a Bíblia diz de você andar 1 milha. Então, o problema é que às vezes a gente faz por obediência ao Senhor e reclama depois, murmura. Eu sabia que não ia dar certo isso, agora eu estou colhendo, eu ajudei, eu emprestei, agora me ferrei, Senhor, estou aqui agora. E o Senhor está tratando da gente, porque as coisas não funcionam assim. Porque a outra palavra é que quem empresta, quem faz, não espera nada em troca. Então o cristão não empresta esperando receber. Porque se você faz algo, se você está sendo generoso e voluntário, você não está fazendo uma transação, você não está assinando um contrato, você está sendo generoso. E quando você está sendo generoso, você não está esperando nada em troca. O nosso problema é esse, é que nós fazemos esperando em troca. Nós estendemos com a mão direita e esperamos receber com a mão esquerda. Então, são as duas palavras que o Novo Testamento usa. A primeira está em Romanos 12:8. Romanos 12:8 diz assim: ou que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa com diligência. O que ele está dizendo é essa palavra aí, o que reparte, ou o que dá, faça com simplicidade, com disposição. Essa palavra aí, ela tem uma ideia de singeleza de coração. Algumas vezes ela é traduzida com liberalidade. O que é liberalidade? Sabe quando é o contrário de quando você dá segurando. Sabe, você fala assim, pode pegar, aí a pessoa pega, mas você não solta. A pessoa, você não deu? Não, eu dei, pode pegar, e aí você não solta.
Isso é o contrário, isso não é liberalidade. Liberalidade é abrir a mão. Pode levar e você está com a mão aberta. Isso é liberalidade. Então é como que você, quando você vai entregar a sua oferta, você põe a mão no envelope e volta com ela com o dinheiro de novo. Isso não é liberalidade. Liberalidade é, ou se não, sabe, às vezes a gente não volta com a nota na mão, mas a nota nunca sai da nossa mente. Você sai do culto e fala assim, agora vai fazer falta, eu não sei o que vai acontecer. Ai meu Deus, agora eu já dei, por que eu fui fazer isso? Isso não é liberalidade. Liberalidade é, louvado, você fez, descansa no Senhor. Então, a singeleza de coração, a generosidade é isso, é você não se prender. Diz que os primeiros cristãos, eles vendiam um campo, uma propriedade, e todos eles tinham singeleza de coração. Eles iam lá e entregaram, colocavam nos pés dos apóstolos o valor de toda a propriedade. Imagine hoje, irmãos, vender uma casa, uma propriedade, por milhares de reais e entregar tudo na igreja. O contexto não é igual hoje, que as pessoas pegam dinheiro para gastar com jatinho, com essas coisas. O contexto é, a cidade inteira estava passando fome, porque o imperador estava perseguindo e estava tendo um período de grande fome, e a igreja estava passando fome. Então os irmãos vendiam as suas propriedades e distribuíam o valor para sustentar a igreja. A ideia, trazendo para os nossos dias, imagine que é como se fosse uma pandemia novamente, que afeta a igreja inteira e tem pessoas passando fome na igreja. Então, alguns irmãos vendem propriedades, vendem carro, vendem o que tem, e falam assim, pastor, toma, cuida aí das pessoas da igreja que não tem uma cesta básica, cuida aí das pessoas que estão precisando de um medicamento. O contexto bíblico era esse no Novo Testamento. Assim os irmãos faziam lá. E por quê? Porque eles tinham essa generosidade, essa singeleza de coração. E a outra palavra é essa que eu falei para vocês, né? Que não é com tristeza. Essa primeira palavra de singeleza é não dá com segunda intenção. Ou seja, como eu falei, não dá com a esquerda pensando em receber com a direita. Não é programado, não, eu vou abençoar porque eu sei que Deus vai me abençoar depois. Eu vou dar porque depois eu sei que Deus vai me dar. Sabe? Não funciona assim. Deus não deve nada para ninguém. E Deus fala, né, para a gente cuidar dos pobres, que Ele vai cuidar da gente. Mas não é barganha. Irmãos, você quer ver eu triste, a minha filha querer vir barganhar comigo. Pai, faz isso, faz aquilo, que eu faço aquilo, aquele outro. Eu vou fazer para ela, porque é minha filha. Mas eu fico tão triste, irmãos. Eu sei que ela é interesseira. Agora, se ela viesse sem interesse nenhum, simplesmente porque ela me ama, simplesmente porque é minha filha, ela tem o mundo. Tudo que eu tenho, claro, eu tenho limitações, eu posso dar para ela aquilo que eu posso pagar. Agora, o nosso Pai que está no céu, o cartão dele é ilimitado, irmãos. É o Black, é o Premium. Nosso Pai Celestial tem o Premium, não tem limite. Então, nós, se formos a Ele sem segundas intenções, Ele cuida de nós. A outra palavra que Ele ensina a nós é para que nós devemos ser generosos com alegria. 2 Coríntios 9:7 diz que nós devemos dar com alegria e não com tristeza. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Não dá com má vontade. A palavra já diz, né? Quando fala em má vontade, o que vem na minha cabeça é quando o pai e a mãe mandam, por exemplo, fazer alguma coisa, vai lavar a louça, e você vê a criança lavando a louça com má vontade.
o bico grande, batendo as coisas, você olha e você vê, está fazendo com má vontade. Sim ou não? Agora, a palavra de Deus está dizendo que Deus olha do céu e vê a gente obedecendo a Ele com má vontade. Deus olha do céu e fala assim, Ele está dando de má vontade, Ele está fazendo de má vontade. E Paulo está dizendo, não façam isso, não sejam como esses que fazem de má vontade, mas façam alegremente. Ou seja, quem faz alegremente é maduro o suficiente para entender que enquanto faz está ganhando, está lucrando, está sendo abençoado. Quem faz de má vontade não consegue ter essa maturidade e perceber. Quem faz de má vontade sempre acha que está perdendo. A minha filha faz as coisas de má vontade porque ela acha que está perdendo o desenho. Podia estar assistindo o desenho, podia estar jogando, podia estar brincando, mas eu tenho que estar recolhendo essas meias, eu tenho que estar dobrando essas meias. É a mesma coisa, gente. A gente fala assim, eu podia estar gastando esse dinheiro com outra coisa, eu podia estar fazendo isso, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vocês entenderam que para Deus a gente continua sempre as crianças? Adultos, mas crianças, comportamentos iguais. Podemos ter 30 anos, 60 anos, 90 anos, seremos sempre filhos de Deus. As crianças do Senhor. Aí, depois que essas palavras são entendidas na generosidade na Bíblia, eu preparei aqui alguns versículos, eu vou deixar 2 aqui para vocês. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribuiu mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. Coloca na versão, na NTLH, por favor. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Sabe assim, eu não vou ser generoso com as coisas de Deus, porque senão vai gastar, eu vou economizar. A gente economiza com as coisas de Deus e gasta com as nossas coisas. Aqui está dizendo que é gastar, ser rico com as coisas de Deus. O outro, pode colocar, por favor. Provérbios 22, 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte sua comida com os pobres. Coloca na King James. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá o seu pão aos pobres. O generoso, aquele que reparte, vai ser abençoado. Entendendo, então, essa questão da generosidade, eu quero que vocês olhem para a Bíblia da seguinte forma. A palavra de Deus foi dada ao homem como revelação depois da queda. Se Adão não tivesse caído, não tivesse comido do fruto, desobedecido a Deus, não ia precisar da Bíblia. Não ia precisar de Jesus. Então, o plano de Deus em Jesus e na palavra de Deus já estava englobado, já estava contido que Adão ia cair. Então, Adão caiu e levou a humanidade para longe de Deus. Quando Adão caiu, o que Deus fez com Adão? Expulsou ele do jardim do Éden. Então, o pecado separa o homem da presença de Deus. Não separa só da presença física, mas separa da presença espiritual. Então, o que a Bíblia ensina é que o pecador, ele é ignorante de Deus. Ele não conhece a Deus. Então, é necessário Deus ser conhecido, revelado. Entenderam? Então, imagine que o pecador, ele está na escuridão.
e a mente dele, o conhecimento dele precisa ser iluminado para conhecer a Deus, certo? Então, imagine que a generosidade, ela ilumina o conhecimento para quem Deus é, para o atributo de Deus. Ou seja, as pessoas estão vivendo em trevas, na escuridão, e aí chega um no meio delas, e essa pessoa é uma pessoa generosa. As pessoas vão olhar a generosidade dessa pessoa, e a generosidade dessa pessoa vai revelar Deus naquele contexto de escuridão que ela está. Vocês entenderam? Então, nesse sentido, que a generosidade, ela é a luz do mundo. A generosidade da igreja revela a Deus. Tem gente que sai revelando o povo. Eis que te digo, o Senhor manda te dizer, e que faz tudo aquilo, mas não é generoso. Então ela revela a vontade de Deus, ela revela o que Deus falou, mas ela não revela o caráter de Deus. Ela não revela a natureza de Deus, porque ela é mesquinha, ela é avarenta. Então, revelar Deus não é só na nossa pregação, não é só no nosso ensino da palavra. Nós revelamos a natureza e o caráter quando nós agimos como Ele agiu. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, sim ou não? Então, a gente não fala assim, a criança, nossa, é sua cara, não fala para o pai e para a mãe? Então, imagine que as pessoas, mundo espiritual e as pessoas à nossa volta têm que olhar e ver a cara do nosso pai em nós. Nossa, você é a cara do seu pai. Que pai? O celestial. Você é luz, você é generoso, você é paciente. Então, a nossa generosidade revela o nosso DNA, revela a nossa natureza. Perfeito? Então vamos olhar como que a generosidade revela a natureza de Deus, a luz de Deus. Primeira coisa, a generosidade, ela revela Deus como a fonte soberana. Deus, Ele é soberano e Ele é fonte de todas as coisas. Ou seja, ela é contrária à autossuficiência. O que é a autossuficiência? Eu trabalho, eu ganho, eu me sustento. Ou seja, eu sou feliz por quê? Porque o meu dinheiro, os meus bens provê para mim tudo o que eu preciso para ser feliz. Isso é autossuficiência. Então, aquilo que me incomoda, aquilo que me entristece, aquilo que eu não tenho, eu corro atrás para que eu tenha. Então, é como que nós corremos atrás e trabalhamos para ser autossuficiente. Então, é como que você está dizendo que você está querendo trabalhar para ser independente. Você está sendo aquela criança que fala assim, não vejo a hora de ter 18 anos e sair dessa casa. Não quero depender de você, eu quero ser suficiente. E isso não revela a luz de Deus. Então, a primeira coisa que a generosidade faz, ela demonstra que Deus é soberano. Lembra o que eu falei? Se você abre a mão, não fica ali na sua mão, não é? Está saindo da sua mão, não para nada ali, mas você também está com a mão aberta sempre para receber. Então, essa é a primeira coisa. Como isso favorece a nossa vida? A ignorância humana diz, a força da minha mão adquiriu riqueza. Aquele homem tolo, eu construí os meus celeiros, eu construí isso que eu tenho. Você olha para as suas conquistas e você fala assim, nossa, eu construí tudo isso aqui. E a Bíblia fala que isso é tolice. Se amanhã vier e levar a sua alma, de que adianta tudo que você construiu? De que adianta tudo que você conquistou? Se amanhã Deus pode vir e te levar. Aí, o que o texto ensina, deixa eu ver aqui, Crônicas 29:14. Crônicas 29:14. Desculpa, 1 Crônicas, tem duas, né?
1 Crônicas 29:14 diz: porém, quem sou eu e quem é meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti, e do que é teu temos dado a ti. Esse contexto aí, Davi estava separando uma porção gigantesca de ouro para construir o templo de Salomão. Imagine, irmão, só para vocês terem uma ideia. Quem aqui já viu o templo de Salomão ali no Brás? É mais ou menos aquilo lá, só que com mais ouro. É muito maior que aquilo. Tamanho é mais ou menos aquilo, só que banhado de ouro, grandes peças. Então imagine o tanto de dinheiro que Davi está falando aqui, não é? Então quando Davi separa tudo para o templo, ele fica abismado e fala assim: tudo isso aqui que juntou é a graça de Deus, não somos nós. Nós devolvemos aquilo que era teu, você nos deu e nós devolvemos aquilo que era teu. Ele reconhece que tudo que temos vem de Deus. Então, a primeira coisa que a nossa generosidade mostra é que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então, quando uma pessoa generosa, quando uma pessoa ela vive de forma generosa, ela demonstra para as pessoas à volta dela que ela não depende do dinheiro dela. Ela não vive correndo atrás do dinheiro, mas o dinheiro dela demonstra que o Deus dela é um Deus soberano. É um Deus que faz aparecer dinheiro quando ninguém imagina. É um Deus que faz prosperar e vender quando ninguém consegue vender. É um Deus que põe cliente na nossa frente quando todo mundo está precisando de cliente. É um Deus que abre portas de emprego para vagas, para pessoas que estavam na fila e já tinham perdido a chance de serem empregadas, não é? Então é um Deus que faz milagres para prover. Ou seja, então a generosidade mostra que Deus é soberano. A segunda coisa que a generosidade mostra é que Deus é o doador gracioso. A Bíblia diz em João 3,16 o quê? Deus amou um mundo que reteu o seu Filho unigênito. Foi isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu é doar. Ele cobrou ou não? Ele deu o seu Filho unigênito. Deu significa que Ele é doador. Ele dá. E Deus está dizendo: se vocês são meus filhos, façam o mesmo. Tá, é difícil para você dar R$1.000? Imagine para mim que eu dei o meu Filho unigênito. É difícil para você dar R$100.000? Imagine para mim que deu o meu Filho unigênito. Vocês entenderam? O nosso Pai coloca o padrão lá em cima. Nenhum de nós tem de dizer e falar assim: Senhor, mas o meu é mais difícil. Deus deu para nós o exemplo do que é ser generoso. Deus é generoso. Portanto, nós devemos ser generosos como Ele é generoso. Sabe, irmãos, como Paulo fala, né, dificilmente um de nós morreríamos por outra pessoa. Eu não teria coragem de dar a minha filha. Senhor, me perdoe, mas é verdade. Abraão levou o filho dele, e ele com certeza ele ia sacrificar o filho dele. E Deus guardou o filho de Abraão. É uma fé que Abraão tinha, que Deus poderia ressuscitar o filho dele dos mortos. Então tudo aquilo que Abraão desse a Deus, Deus poderia dar para ele de volta. Então nada daquilo que a gente sacrifica, nada daquilo que a gente dá, Deus não tem poder para restituir. Então não importa o que seja que Deus colocar no seu coração, para que você abra a sua mão e dê, faça, obedeça. Deus pode restituir. Então que sejamos generosos, como Deus foi.
Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 19, depois que ele recebe as ofertas da igreja de Filipos, ele agradece as ofertas e ele fala o seguinte para a igreja: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Irmãos, eu abro um parênteses aqui e eu faço as palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Vocês são a igreja que sustenta, vocês ofertam para pagar as contas de água, de luz, vocês ofertam para manter este lugar, vocês ofertam para minha ajuda de custo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu louvo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos de cada um de vocês, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E eu sei que alguns irmãos Deus já tem suprido, aberto portas e vão testemunhar aqui. E eu louvo a Deus por isso. Então, creiam nisso. Nada que vocês entregarem, nada que vocês abrirem mão, Deus não pode dar de novo. Terceiro, o generoso, ele mostra que Deus é um fiel provedor, que Deus provê. Aquele que não é generoso, o avarento, ele tem medo do amanhã. Sabe, é igual quando estoca, né? Estoca pensando no futuro, pensando no amanhã. A Bíblia não fala para não estocar, a Bíblia não fala para não investir. O que a Bíblia fala é que você não deve achar que aquilo que você investiu é o que vai manter o seu futuro. Se o governo vem e fala assim: a partir de hoje tudo que está investido é meu, o que você vai fazer? O governo, seja direita, seja Bolsonaro, seja Lula, fala o seguinte: todas as propriedades agora é do governo, nada mais é de vocês. Vocês vão viver da Bolsa Família que o governo vai dar. O governo vai reter tudo que está na sua conta e todas as suas propriedades. Acabou para você o mundo? É isso que a Bíblia ensina. Não é reter, não é ter propriedades, mas é descansar nelas, é achar que elas vão garantir o seu futuro, é achar que elas vão garantir a tua paz, a tua renda, a sua satisfação, as suas necessidades. Esse é o problema. A Bíblia fala do quê? Do exemplo dos passarinhos, não fala? Que eles não estocam, mas todos os dias eles vão procurar o alimento deles. Esse é o exemplo que a Bíblia nos ensina a ter, que todos os dias Deus provê. Então não vai faltar. Então, se você precisa investir, invista. Tempos ruins estão aí. As vacas magras lá do faraó estão aí. Foi o próprio José que falou: olha, 20%, 1/5 de tudo aquilo que produzi no Egito, estoque em celeiros, porque virão 7 dias de fome. 7 anos, obrigado. 7 anos de fome. Então, da mesma forma, nós também vamos guardar, vamos investir, porque pode ser que venha um tempo de fome, de necessidade, mas não é achar que é aquilo que vai manter. É Deus. Entenderam? Então, quando nós somos generosos, nós mostramos que Deus, Ele é um fiel provedor. Então, a generosidade ilumina Deus como soberano, ilumina Deus como provedor, e ilumina Deus como doador. Entenderam? E por último, como a generosidade, ela corrige ou ela impede a putrefação. Putrefação é apodrecimento. Imagine, irmãos, pela Bíblia ensina que parte de você está apodrecendo. Cada um de nós aqui temos uma parte de nós que é espiritualmente podre. Nossa, pastor, como assim? Irmãos, essa sua parte podre vai ficar 7 palmos debaixo da terra. Sim ou não? A Bíblia diz que essa parte podre sua não entra, não herda a vida eterna.
essa parte podre sua fica doente. Essa parte podre sua, ela veio do pó da terra, porque do pó viestes e para o pó tornarás. E essa parte podre nossa, ela é a parte que nos leva a ser mesquinhos, gananciosos, avarentos, a dar o jeitinho brasileiro nas coisas, a ser irado, a ser briguento, a buscar os nossos interesses em primeiro lugar do que o interesse dos outros. Essa parte podre em nós é o que a Bíblia chama do velho homem, o velho eu. Então, esse homem, ele precisa jogar sal nele. Tem que pegar sal, irmão, e joga sal em você. Salga bem esse homem, para quê? Porque ele não se apodreça rapidamente. Pessoas que não salgam a si mesmo com a palavra de Deus, vão ficando podre a cada dia. Sem a palavra de Deus, parece que vai piorando, vai ficando mais irritado, mais ganancioso, mais briguento. Por quê? Porque a palavra de Deus não está salgando. Agora, quando a palavra de Deus vai salgando, você vai vendo que a putrefação ali vai sumindo. Fala assim, nossa, irmão, aquela pessoa não fala mais palavrão? Nossa, eu não ouço mais funk nessa casa? Aquelas bebedeiras não tem mais? Aí o vizinho dá uma olhada e vê que agora a pessoa está escutando louvor, está indo para a igreja. De vez em quando lá tem umas brigas com a esposa, mas diminuiu muito. Por quê? Porque vai vendo que foi sendo curada a putrefação naquela família, foi sendo curada a putrefação naquele ambiente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, agora imagine que existe uma parte específica da putrefação, que é a generosidade que cura. Que enquanto nós não formos generosos, essa partezinha podre vai continuar dentro de nós. Que é só abrindo a mão, que é só sendo generoso, é só sendo voluntário, é só se desprendendo das coisas materiais dessa vida, que o nosso coração vai ser curado. Então, a primeira coisa que o sal da generosidade cura é a putrefação da indiferença. Vocês lembram a história do bom samaritano? A Bíblia diz que havia um homem que estava caindo na beira do caminho, caído. E aí passa ali um sacerdote, passa o levita, vê o necessitado, e a Bíblia diz que ele passa de largo, finge que não vê, que não conhece, e vai embora. Ou seja, é indiferente à necessidade daquela pessoa. Aí diz que vem o bom samaritano. O bom samaritano pega o vinho, pega o óleo e leva aquele homem numa hospedaria, deixa aquele homem na hospedaria, paga a hospedaria e fala o seguinte, eu vou deixar aqui, se ele gastar mais alguma coisa que ele precisar, quando eu voltar aqui eu pago. Então aquele bom samaritano, ele colocou a mão no bolso, ele gastou o vinho dele, gastou o óleo dele, ainda gastou o dinheiro com aquela pessoa desconhecida que estava ali caída. O que a Bíblia está dizendo é que o generoso não olha para as necessidades e diz, esse problema não é meu. E quem olha para as necessidades e fala, esse não é o meu problema, é característica da putrefação, é o avarento. Então o generoso, ele ajuda, ele não é indiferente. Então a generosidade cura o nosso coração da indiferença. Porque o nosso Deus não é indiferente. Imagine se Deus falasse o seguinte, esse problema não é meu. Então Deus, ele é generoso e ele tem compaixão. Então quer que nós também sejamos generosos e não sejamos indiferentes. Segunda, esse texto, pode colocar por favor, Colossenses. 1 João 3,17. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade e fecha-lhe as suas entranhas, dá compaixão, como habita nele o amor de Deus?
Ele está dizendo o seguinte: quem olha para o irmão e vê que o irmão tem necessidade e não tem compaixão, ou seja, quando começa a vir dentro do interior um desejo, uma vontade de ajudar o irmão, fala assim: não, vai embora, não quero, não vamos ajudar ninguém não, nem comece. Vira as costas. Isso é fechar as entranhas, é o que ele está dizendo aí, as entranhas da compaixão. Dentro de você parece que tem uma compaixão dizendo: vai, ajuda. Você fala: não, pode parar com isso, não vou te ouvir. É isso que ele está dizendo. Então, se você faz isso, ele está dizendo o seguinte: como habita nele o amor de... Ele está dizendo o seguinte: se você faz isso, o amor de Deus não habita em você. Porque o amor de Deus, ele impele você a ter compaixão, é ajudar. Sabe, irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses, ainda que eu gaste um pouquinho mais de tempo. Olha como é as coisas. Eu estava pensando, mas hoje tem tanta gente aplicando golpe. As pessoas abusam das outras pessoas. E eu fiquei assim: Senhor, como ser generoso conforme a Bíblia diz, mas ser como a serpente, não ser como a pomba? Ser sábio, ser astuto, não ser bobo, não ser besta, e deixar as pessoas tomar aquilo que é nosso, que a gente gastou, ganhou com tanto suor. E claro, o Senhor nos deu através do nosso suor. Ele diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O Senhor nos dá, mas Ele nos dá através do suor. E aí o que veio na minha mente nessa parábola do bom samaritano, irmãos? O bom samaritano podia ajudar a si mesmo? Tinha como o bom samaritano passar o azeite nele mesmo, o vinho nele mesmo? A pessoa que o bom samaritano não, né? A pessoa caída. A pessoa que o bom samaritano ajuda é alguém que não podia ajudar a si mesmo. Então tem tanta gente que vem pedir as coisas para a gente e ela pode ajudar ela mesma. Ela não está igual àquela pessoa caída lá. Ou seja, pessoas que ajudamos são pessoas realmente caídas, que não tem como levantar. Se ninguém cuidar delas, elas não têm como cuidar delas mesmas. E são essas pessoas que a Bíblia diz: faça sem receber algo em troca, faça para aquela pessoa que não pode te pagar. Coloca, por favor, eu pulei esse versículo, mas me veio ele à mente agora. Onde está ele aqui? Eu acho que eu não marquei ele aqui, queridos. Mas Jesus, ele vai falar que nós devemos, Lucas 12, lembrei, Lucas 12 vai dizer que nós devemos fazer algo para alguém que não pode nos pagar. Não é fazer algo para alguém que pode pagar. Que os gregos, eles costumavam fazer festas, banquetes, casas, e eles faziam por lobby, por política. Eu faço aqui, aí eles vão me dar um título de bom vão me dar um título, eu faço aqui e vão me ajudar a colar. E aí vem Jesus e fala o seguinte: não, façam para quem não pode te dar nada em troca depois. Faça para alguém que não pode te recompensar. Então imagine que o bom samaritano passou, ajudou aquele homem caído. O que aquele homem caído poderia devolver para o bom samaritano? Não. Então a ideia é essa, é como que você vai ajudar alguém que não consegue ajudar ele mesmo e não tem como te pagar de volta. Essa é a liberalidade, essa é a generosidade. E depois, então, agindo dessa forma generosa, a gente vai evitar a primeiro sal, que é a questão do, que eu falei para vocês, a conservação da putrefação. Qual que é que eu falei a primeira, irmãos? Aqui, ó. Indiferença. De nós sermos indiferentes com as pessoas. Depois, vou partir agora já para as duas últimas e terminar. A segunda coisa que nos ajuda a questão de ser generoso é a idolatria.
Pessoas que não são generosas, elas idolatram Mamon. Elas têm outro Deus chamado dinheiro. Então, quando você depende do dinheiro, quando você depende, serve ao dinheiro, a Bíblia diz que você está adorando Mamon. Então, devemos ser generosos para não sermos idólatras, para não termos outro Deus. Vocês sabiam que os deuses pedem sacrifícios? Sim ou não? Mamon pede sacrifício. O dinheiro pede sacrifício. Você podia estar servindo a Deus, você podia estar com a sua família e você está ganhando dinheiro. Você podia estar fazendo tantas outras coisas e você está se sacrificando sua saúde, seu tempo, sua família no altar do dinheiro. Cuidado. Cuidado, porque Mamon, ele quer sacrifício seu. Ele te promete riqueza, te promete dinheiro, mas ele cobra. Ele cobra. Então, nem sempre a melhor oferta financeira é o melhor para a gente. Às vezes a melhor oferta financeira cobra de nós um sacrifício muito grande. E o nosso Deus não cobra sacrifício nenhum para nos abençoar. Quem quer sacrifício é Mamon. É Mamon que fala, faz isso que eu te dou. É Mamon que diz, entrega isso que eu te dou. O nosso Deus não pede nada. Nosso Deus pede fidelidade, adoração, serviço e paciência. Espera no Senhor. E você vai ter. Cuidado. Não sacrifique nada para Mamon. Por último, depois da putrefação da idolatria, é a putrefação da autodestruição. Queridos, o dinheiro, ele mente para nós. O dinheiro nos dá uma falsa segurança. Ele diz para nós, quando você tiver essa quantidade, você vai estar seguro. E aí você trabalha e alcança aquela quantidade. E aí parece que os perigos aumentam. E aí fala assim, não, agora você precisa disso para estar seguro. A pergunta é, quando vai ser suficiente? Então, o que nós buscamos quando buscamos dinheiro? O que realmente buscamos quando queremos aumentar a nossa rentabilidade, o nosso salário? O que buscamos quando queremos ficar com mais? O que a Bíblia diz é que quando você se prende, você está se autodestruindo, se autossabotando, psicologicamente, emocionalmente, você está criando uma bolha do medo, em que somente o dinheiro pode te proteger. O dinheiro não pode te proteger. Se o Senhor fala assim, amanhã eu venho te buscar, amanhã eu te colocarei numa cama de hospital, amanhã eu vou tirar de você o fôlego de vida, amanhã eu vou tirar de você a oportunidade de vir numa igreja buscar a Deus, você não pode, o seu dinheiro não pode fazer nada. A Bíblia diz que nós somos como a relva, como o pó, que hoje estamos em pé e amanhã não estamos mais. Não é o dinheiro. Então não tenham medo, queridos. Não tenham medo. Quando eu falo agora, se você não é um ofertante, um dizimista fiel, seja. Eu vou encerrar e terminar aqui. Eu ensino aqui na igreja que a contribuição, o dízimo, não é um valor, uma porcentagem fixa. Porque aí não é generosidade. Aí é lei, aí é um número fixo. A Bíblia ensina que antes de Moisés, Abraão deu dízimo de tudo. Mas Abraão deu dízimo todo mês? Abraão deu dízimo todo ano? Não, a Bíblia fala lá uma vez. Quando entrou na lei, era obrigatório.
O dízimo no período da lei de Moisés não era uma generosidade. O dízimo no período de Moisés da lei era um imposto. Imposto. A gente pode escolher quanto a gente paga de imposto, irmãos? Vem o Carnê Leão lá e fala assim, ó, é 27%, é 30%. Você fala assim, mas eu vou dar 5%. Pode? Tem gente que faz, mas não pode. É aquele o valor. E como também não vem o Carnê lá dizendo, olha, é 27%. Você fala assim, não, mas eu vou dar mais. Não é? Não, é aquele valor, sim ou não? Assim era na época da lei de Moisés. O dízimo, ele era um imposto que todo Israel deveria pagar, e eram 3 dízimos diferentes. E esse dízimo, que era o imposto do povo de Israel, mantinha a nação, mantinha os levitas, mantinha toda a nação. Depois da época de Jesus, volta novamente o apóstolo Paulo dizendo, cada um dê conforme colocou no seu coração. Ele fala de dar com alegria e dar com generosidade. Agora, a generosidade, quem vai medir é você. Deus fala que você dê conforme colocou no seu coração, mas seja generoso. Então, você vai medir a porcentagem da sua generosidade. Eu costumo sempre dizer aqui, se vem o seu patrão e fala assim para você, olha, eu vou te dar um aumento, mês que vem. E fala assim para você, eu vou te dar um aumento generoso. Aí ele vem no mês que vem e dá 10% de aumento. Você vai sentir que foi generoso? Seja sincero. Não estou dizendo que não é. Se você sentir que é, perfeito. No seu padrão de régua, 10% é generoso. Se o seu patrão falar assim, olha, eu vou te dar um aumento generoso, ele vem com 2%. Você vai sentir generoso? É a mesma ideia que eu quero dizer, o quanto você tem de régua, de generosidade que você quer receber, tenha de régua de generosidade para dar. É como eu falo o seguinte para você, olha, eu quero que vocês deem uma oferta generosa. Eu sempre falo isso aqui brincando, mas é verdade. Você tem aí na sua carteira uma nota de 2, de 5, de 10, de 50, de 100 e de 200. E eu falo, dê uma oferta generosa. Você vai olhar e falar assim, olha, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 100 e tenho 200. Qual que eu dou? Qual que é generosa? Muita gente vai ter dificuldade de dar de 200. Agora, se eu falo o seguinte, dê uma oferta generosa, mas pegue da nota da carteira do seu irmão. Não pegue a do seu bolso, pegue do bolso do seu irmão. Qual que você vai dar? A de 200. Vocês entenderam como que é a lógica da nossa cabeça? Se a gente vai dar com o do outro, um valor é generoso. Se a gente vai dar do nosso, o mesmo valor não é generoso. Isso mostra a hipocrisia da nossa putrefação. Então, Deus sabe o que é generoso para você. Deus sabe. Então, eu peço para vocês, vai começar o ano de 2026, até calhou de ser a última ceia. Se você não contribui aqui na igreja todos os meses com um valor fixo, coloque no seu coração para fazer isso. Seja generoso. Pastor, quanto? O que Deus colocar no seu coração. Não estou pedindo valor, eu não quero, não é o valor, é o ato, é o gesto, é a atitude, é a ação, é isso que eu quero que vocês façam. O valor é você que vai colocar. Você vai falar com o Senhor e vai falar assim, Senhor, olha, eu olhei aqui as minhas contas e é isso aqui que entra, é isso aqui que eu tenho, isso aqui é tudo teu, quanto você quer que eu dê?
O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe que eu tenho esse boleto. O Senhor sabe que eu tenho essa conta. E o Senhor sabe que eu gosto de uns sapatinhos de vez em quando. O Senhor sabe que eu gosto de um perfume, Senhor. E não é daquele contratipo. Eu gosto do bom. Então tem misericórdia de mim, Senhor, quando colocar um valor no meu coração. Mas faz essa oração. Coloca na presença do Senhor e aí deixa Ele colocar, olha, você vai entregar esse valor todo mês. Faça chuva, faça sol. Posso te dizer, talvez no meio do ano ou no começo Ele te prove. Ele fala assim, deixa eu soprar ali, deixa eu deixar faltar um pouco para ver se ela vai continuar firme naquilo que a gente colocou. Aí você vai assim, ai pastor do céu, ora por mim, pastor. Está difícil as coisas lá, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Continua, não para. Depois você vai vir também dar o testemunho. Falou, pastor, maravilha, a coisa lá está boa demais. Mas mantenha firme. Então faça isso. Coloque no seu coração. E por favor, coloque o seu nome no envelope. Coloque o valor e o seu nome. Pega, por favor, eu tenho um envelope aqui, ó. Irmãos, esse envelope aqui, ó, nós utilizamos ele para contribuição. Aqui tem o nome e você pode colocar o valor aqui, ó. Dízimo, não importa aqui, tanto, mas coloque o valor. Por que eu falo isso, irmãos? Nós fazemos um relatório e a igreja, ela administra tudo que entra. Então, nós fazemos aqui, irmãos, um controle para como que constar tudo que tem na igreja de onde veio. Por exemplo, que não aconteça, mas se um dia acontecer, o governo vier aqui e falar o seguinte, eu quero que vocês comprovem o valor que entra aí na igreja. E aí a gente tem como comprovar daquilo que entra na igreja as ofertas de cada irmão. Talvez vocês não saibam, irmãos, um dia, já falei essa história aqui, mas eu procuro sempre repetir. Tem irmão que nunca ouviu. Uma vez eu fui pregar no interior, em São Vicente. E uma igreja lá, na verdade várias, né? Mas uma igreja, o pastor de lá me falou que uma facção criminosa utilizava as igrejas da região para lavagem de dinheiro. Então o traficante chegava na igreja, fazia um complô com o pastor da igreja e colocava ali uma grande quantidade de dinheiro. E aí entrava aquele dinheiro na igreja, entrava anônimo. A igreja dava entrada nos relatórios e aí parte daquele valor voltava para o traficante e parte ficava com o pastor da igreja. Então, se um dia alguém vier aqui e falar assim, olha, quanto entra? Entra esse valor. Tá, mas de onde é esse valor? Fulano tal, ciclano tal, esse tal da cantina, esse tal foi disso. A gente tem tudo. A única coisa que a gente tem um gap aqui, irmãos, de alguns, talvez 5% que a gente não sabe. Tem irmão que faz oferta no Pix e não fala. Então, caiu lá, a gente não sabe nem de onde veio. Tem isso, mas é pouco. Por isso que a gente sempre coloca aqui, por favor, coloquem o nome. Então, no ano que vem, vocês vão pegar, que Deus colocar no coração de vocês pegam um envelopinho desse, uma vez por mês, coloca o nome de vocês, coloca aqui o valor. Pastor,